Bom, pessoal, vamos dar início à nossa aula 6.1 de integrais triplas. Bom, pessoal, para iniciar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para que servem as integrais triplas? A resposta é: elas servem para calcular o volume de um sólido tridimensional, um sólido 3D, como mostra a figura abaixo. Aqui, pessoal, aqui é uma figura, ela é calculada para calcular o volume dessa figura aqui. Eu tenho um sólido, agora um exemplo, eu tenho um sólido tridimensional no plano x, y, z, esse sólido bem aqui, esse cilindro aqui. Aí eu vou dividir ele em pequenos cubinhos, como mostra a figura ao lado. No caso aqui, tá vendo esse vermelho aqui? Vai ser esse cubo aqui. Como é que eu vou calcular a área desse cubo, o volume desse cubo aqui? É a base vezes a altura vezes a profundidade. Então, essa fórmula aqui, 1 vezes a base vezes a altura vezes a profundidade. E calculando o volume do sólido todo, pessoal, se um cubo foi base vezes a altura vezes a profundidade, eu vou chamar esse cubo de K. Então, vai ser um somatório de N cubos. Eu não sei a quantidade de N, que o somatório vai de 1 até N. Aí é o delta, variação do volume K, que é o K de cada um. Não sei se vocês entenderam, ficou meio complexo, mas nada mais é que é o somatório de todos cubos. Vou voltar aqui, pessoal. Eu dividi em vários cubinhos aqui. Eu vou somar todos os cubos, só que eu não sei, que são muitas quantidades. Eu vou botar o somatório de 1 até n. Vamos supor, se fosse dividido em 100, vai ser 1 até 100, mas no caso vai ser n, essa fórmula aqui. Como eu não tenho uma definição exata, não é definição, eu não tenho uma quantidade exata, eu vou fazer o limite tendendo ao infinito. Vocês lembram lá da aula de cálculo 1, lá de limite? Aí ficou de K1 é igual a 1, de 1 até N. É igual a integral tripla de dv. O que seria o dv? É o dA, não é dx vezes dy, dA, que é o derivado da área. O dv vai ser o dA vezes dz, que é o dx vezes dy vezes dz. Simples. Ficou dv de de z0 até z, de y0 até y, de x0 até y. Até x, desculpa. Concluímos que as integrais triplas são definidas desta forma. Igual eu coloquei o exemplo aqui. F de x, y, z é uma função, poderia ser até uma constante aqui, de x0 a x, de y0 a y, de z0 a z, dv, que é dx, dy, dz, ou dz, dy, dx, de qualquer forma. Aqui, pessoal, eu vou explicar um pouco sobre as propriedades das integrais triplas. As integrais triplas são bem parecidas com as integrais duplas, só que tem a inclusão do eixo z. A primeira propriedade, pessoal, é lá da integral básica. É uma constante, ela vai sair, né, em todas. Aí eu vou simplesmente integrar a função, né? A propriedade 2 eu posso desmembrar, tipo, não saiu aqui no slide, desmembrar. Então, uma função aqui muito grande, eu desmembro. A terceira e última propriedade é uma integral que a região é um conjunto de duas regiões, aí eu vou somar. É semelhante à propriedade da soma. Aqui, pessoal, o exemplo 1 é bem fácil. Calcule a seguinte integral, menos e dy de 0 a 1, dx de 0 a 2 e o dz de 0 a 1. Bem simples. O primeiro passo, pessoal, é desmembrar. Eu vou pegar a integral 1, a integral 2 e a integral 3. A integral 1 é em relação a y, não é? Se é o z, ele é constante. Aqui é a mesma coisa que está y a 0, 0 mais 1 fica 1. Pronto, eu apliquei no intervalo aqui, menos e vezes 1 vezes menos 0, ficou menos z. Aí eu vou pegar esse menos z e integrar em relação a x, que é a segunda integral, está aqui. E é constante também, que é a mesma coisa que está x elevado a 0. 0 mais 1 fica x. Aí ficou menos z vezes x. Eu vou substituir o x por 2, menos z vezes 2, aqui é 0, ficou menos 2z.
Aí agora eu vou pegar esse resultado e vou integrar em relação a z, no intervalo de 0 a 1. Ficou aqui, pessoal, menos 2z elevado a 1, que é a mesma coisa, dz. Aí sobe o 2, menos 2z ao quadrado sobre 2. Cancela o 2 com 2, substitui no intervalo, ficou menos 3 ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado, só que o quadrado, eu não confundo, está no z, não é na expressão. Aí ficou, na verdade o parênteses era para estar aqui, não era para estar do lado de, o menos não era para estar dentro aqui. Aí ficou menos 1, que ficou um erro aqui. Ou aqui, pessoal, é o primeiro exercício nosso. Vocês vão calcular essa integral aqui, x elevado a 1,5 vezes y ao cubo sobre z dz dy dx, nesse intervalo aqui. O segundo exercício, vocês vão fazer essa função aqui. Bem simples, pessoal, vocês já têm conhecimento para fazer essas duas questões. Vocês postem hoje e eu vou estar corrigindo na aula de amanhã. Tá, pessoal? Obrigado. Até a próxima aula.